atrás de mim, chegamos ao fim da cerimónia de apresentação dos candidatos do PS às eleições de 29 de setembro para os órgãos Câmara Municipal de Vizela e Assembleia Municipal. Agradeço uma vez mais. Muito boa noite. Caro camarada Dr. Alberto Martins, caro amigo e camarada Dr. Muniz, caro e digníssimo candidato à presidência da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho, caros socialistas, caros vizelenses. Não foi fácil, e não foi de facto fácil, juntar tantas pessoas distintas, com tantas histórias de vida diferentes, em listas de candidatos aos órgãos soberanos de Vizela. Mas desde já, quero aqui dizer que as pessoas que seguem comigo nesta corrida eleitoral são exatamente as pessoas que idealizei para a luta autárquica que vamos enfrentar a 29 de setembro. Esta não é uma lista de amigos. Pelo contrário, é uma lista formada por pessoas capazes de dar um novo contributo para o desenvolvimento de Vizela. Poderia aqui estar horas e horas e enumerar as qualidades de duas equipas candidatas, mas não o vou fazer. Vou apenas dizer que o tempo é de mudança e por isso mesmo a mudança é um imperativo categórico das nossas listas autárquicas. Todas as mudanças são difíceis, é certo, mas eu acredito piamente que esta mudança será o melhor para o futuro de Vizela. Os candidatos que vamos hoje apresentar representam o que de melhor Vizela tem em termos humanos. Não os poderíamos ter todos, mas tenho certeza que Vizela se revê nas duas listas que apresentamos a sufrágio no dia 29 de setembro. Caros vizelenses, cara família socialista, o futuro está nas mãos da nossa juventude. Uma juventude proativa, uma juventude que não desiste de lutar pelos ideais de Abril, uma juventude revolucionária nas ideias, nos sonhos e nos projetos, uma juventude que tenha palavra a dizer, uma juventude, por isso, capaz de lutar por uma Vizela e por um Portugal melhores. Uma nova geração que nasceu e cresceu a ver os seus familiares e amigos a lutarem pela autonomia de Vizela e que hoje, e estou certo, será o seu futuro. Esse, para além da necessidade de mudança que já referi, foi um dos imperativos em que mais me foquei na hora de escolher e convidar os nomes que gostaria de ver ao meu lado nos próximos 4 anos. Depois vieram outros fatores que também considerei essenciais na hora de formação das duas listas autárquicas. Era necessário termos uma maior representação de todas as faixas sociais do concelho. Era essencial que os vizelenses sentissem que ambas as equipas eram constituídas por pessoas que conhecem do tempo de escola, que se conhecem do tempo de escola, do tempo de adolescência e a quem reconhecem capacidade de liderar o nosso destino coletivo. Alguém que tratassem por tu, alguém a quem facilmente chegariam para expor as suas preocupações ou reivindicações, alguém com provas dadas. É esse e é assim que vejo a política e é assim que me revejo na política. Mais do que um slogan institucional para um Partido Socialista e para o Partido Socialista de Vizela e para o Partido Socialista a nível nacional, tenho a certeza que as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Dr. Alberto Martins, aproveito ainda para agradecer a sua presença. O Partido Socialista Nacional está representado ao mais alto nível, representado por alguém que tem sido a figura central da atividade política dos últimos tempos. Prova que o Partido Socialista Nacional e para o Partido Socialista Nacional, Vizela é importante e tem uma palavra a dizer. Nós, contrariamente ao PSD, CDS, PP, orgulhosamente levantamos a bandeira do nosso partido. O partido que nos deu o conselho, ou seja, o partido que sempre esteve no poder, não esqueceu Vizela, contrariamente à coligação PSD-CDS-PP, que sempre que teve a oportunidade, cortou todos os grandes investimentos para o concelho. A título de exemplo, a coligação PSD-CDS-PP, que está no governo ao longo dos últimos 2 anos, cortou-nos apenas, e com um concelho como o nosso, 10 milhões de euros para Vizela. A Vizela, meus amigos, só a vitória socialista interessa, porque é com o PS que Vizela de facto não vai parar. Bem-ajam a todos e muito obrigado. Já o disse por várias vezes nas diversas intervenções que venho fazendo,
que aceitei o convite para liderar a lista socialista à Assembleia Municipal de Vizela com um único motivo: o de dar um novo contributo para o desenvolvimento de Vizela. Sendo médico de profissão, em que o cariz humano é a característica mais vincada enquanto profissional, penso poder ajudar na elevação política fundamental ao desenvolvimento sustentável que queremos para Vizela. Sou dos que pensam que para se fazer política não tem necessariamente que ser político nem ser político de carreira. Fazer política passa essencialmente por ser um conhecedor da realidade onde estamos inseridos. Fazer política passa por conhecermos as pessoas e sabermos o que elas querem e o que elas esperam de nós. Fazer política passa por saber ouvir os outros antes mesmo de nos ouvirmos a nós próprios. Só assim se consegue fazer uma boa política de gestão autárquica com equidade e humanismo. Também aí recaiu a nossa necessidade, na hora de escolhermos quem seriam os melhores candidatos, a integrar uma lista à Assembleia Municipal, um órgão autárquico de relevância extrema para o funcionamento pleno da nossa democracia. Queríamos, desde a primeira hora, que fosse uma equipa meramente jovem, uma equipa com provas dadas, uma equipa que saiba ser e estar, uma equipa com ideias e com ideais de solidariedade, honestidade, trabalho e transparência. Confesso-vos que estou satisfeito com o resultado e que sinto um orgulho imenso de poder liderar um grupo de trabalho composto por vizelenses que sentem e vivem como ninguém. Acredito que vamos sair vencedores das eleições de 29 de setembro, assim como acredito que não vamos ter um mandato fácil. Tais são as preocupações, as dificuldades e os tempos conturbados que o país atravessa. Mas desde já vos prometo que tudo vamos fazer para que Vizela seja um concelho modelo, também no exercício da democracia. E prometo-vos que com esta equipa Vizela não vai parar. Senhor e meu amigo Dinis Costa, pode contar com esta equipa. Obrigado. Os que me conhecem, e há muitos nesta sala, sabem como gosto de estar com todos vós em Vizela. A exigente agenda política que tenho de cumprir impediu-me de estar convosco mais uma vez. Mas a Direção Nacional está muito bem representada pelo Secretário Nacional Alberto Martins, uma referência da experiência, sabedoria e coragem de todos os socialistas. Depois de 2 anos, em que a maioria PSD-CDS concretizou o maior ataque ao poder local, às pessoas e aos territórios da história da democracia portuguesa, procura agora ensaiar uma imagem diferente para que, na realidade, tudo continue na mesma. Durante 2 anos, o governo PSD-CDS-PP fez o contrário do que prometeu em campanha. Falhou no déficit, na dívida e no desemprego. Desperdiçou o diálogo social e político, dividiu os portugueses e concretizou diversos ataques a serviços fundamentais para as pessoas, as empresas e os territórios. São os mesmos que, sem que se constasse no memorando, assumiram o compromisso com a Troika para cortar 4,7 mil milhões de euros na nossa saúde pública, na escola pública e também na proteção social. Tenho bem noção das dificuldades e dos desafios que enfrentam as pessoas, as empresas e as instituições de Vizela. Sei que muitos portugueses, demasiados, já ultrapassaram os limites do aceitável. É por eles que dizemos que Portugal precisa de um novo governo e precisa de um novo ciclo político, em que o rigor das contas públicas seja conciliado com políticas para o crescimento económico e o emprego. Políticas centradas nas pessoas e no que melhor existe em cada uma das vossas freguesias. Até 29 de setembro temos pela frente o desafio de mobilizar a população em torno da recandidatura de Dinis Costa à liderança da Câmara Municipal e das suas equipas para a Assembleia Municipal e respectivas freguesias. Só unidos e mobilizados conseguiremos ter a força de esperança, de futuro e de solidariedade de que Portugal precisa para sair desta crise. Com a determinação, a ambição lúcida e a competência de Dinis Costa, Vizela vai continuar a ter uma gestão autárquica centrada nas pessoas, com iniciativa para apoiar a economia e criar emprego, bem como defender as populações de Vizela. Como dizem, Vizela não pode parar. Só o PS está em condições de contribuir para um novo ciclo político em Portugal,
com propostas políticas realistas, sustentáveis e que tenham sempre em conta os reais problemas dos cidadãos. Juntos, estamos a construir um novo rumo para Portugal. Com amizade e admiração, António José Seguro, secretário-geral do PS. Olá a todos. E queria, antes de mais, na pessoa do nosso presidente Inês Costa, endereçar a todos vós um forte abraço de reconhecimento por nos terem honrado ao aceitar integrar as listas do PS concorrente a estas eleições autárquicas. Seguramente que vai ficar a ganhar o PS pela qualidade dos nossos candidatos, já aqui evidenciada ainda agora pelo Dr. Fernando Carvalho, mas também, para além do PS, Vizela e os vizelenses vão naturalmente ficar a lucrar com a qualidade, com a experiência, com a dedicação e, sobretudo, com o sentido solidário e de justiça social dos nossos candidatos. Para todos, uma fortíssima saudação e um grande abraço. Nunca será demais salientar que estas eleições autárquicas são importantes. São importantes desde logo porque são as eleições da proximidade, são as eleições do cidadão, são as eleições do concreto, do dia-a-dia das pessoas. Mas é evidente que, na atual conjuntura económica e social, estas eleições são extraordinariamente importantes. Extravasam aquilo que vem sendo a tradição numas eleições autárquicas. Porque o país vive momentos difíceis, porque o país tem um governo que não governa, que é um governo que, como se diz na gíria mecânica, apenas se limitou a mudar a correia de transmissão, mas devia rodar válvulas, devia modificar toda a sua estrutura, toda a sua carroçaria, se a palavra me é permitida, para que, de facto, estivesse em reais condições de seguir o rumo certo de que o país precisa. Mas, infelizmente, tal não aconteceu. Este governo é cada vez mais swap, está cada vez mais com botox retocado e mal, palavras do próprio Presidente da República, se as queremos bem entender, cada vez mais um governo a prazo. Ainda agora foi retocado, remodelado e já está cheio de problemas, cheio de situações que dificultam a normal gestão do país em tempos de crise e que, portanto, para a generalidade dos portugueses se figura cada vez mais como um governo que não é solução para o nosso país. E não é seguramente um governo que tenha políticas adequadas para os tempos de crise em que vivemos, porque é um governo que tem como único instrumento de combate à crise a austeridade. Pois bem, como todos saberão, e daqui a pouco o Dr. Alberto Martins, nosso ilustre membro do Secretariado Nacional, irá seguramente transmitir com mais profundidade este sentimento. A austeridade por si só está historicamente comprovado e está cientificamente por estudos ainda recentes também comprovado que não resolve o problema dos países em dificuldades e com desequilíbrios orçamentais. Está mais que provado. Mas por que insistir nesta austeridade dita expansionista, dita salvadora e dita renovadora de um projeto mais rico para o futuro? Por uma mera questão ideológica, por teimosia, por obediência cega aos ditames, enfim, de um clube liberal que neste momento, nesta atual conjuntura, lidera também a Europa e não só em Portugal. Mas o país está resgatado externamente, todos nós sabemos, a dita Troika,
que representa os nossos credores, condicionem muito a atividade do nosso país e do nosso governo. É bem verdade. Mas não é menos verdade que, para além de estar resgatado externamente, o nosso governo está resgatado internamente perante os grandes interesses dos grandes grupos económicos e da banca. Esta é uma evidência que se poderá descortinar no mais atual exemplo, que é a baixa do IRC. Porquê tanta ênfase? Porquê tanta expectativa relativamente à baixa do IRC, que irá como num ápice, como mera poção de mágica, resolver todos os nossos problemas económicos? Porque o objetivo central e o objetivo principal não é ajudar as nossas empresas, não é ajudar as pequenas e médias empresas, não é ajudar as empresas exportadoras características desta região de Vizela. É, sobretudo, ajudar os grandes grupos económicos. E isso seria muito mais interessante, em vez de ajudar aqueles que não criam emprego, que produzem bens que não são transacionáveis, ou seja, não são suscetíveis de serem exportados, não são suscetíveis de trazer a riqueza para o nosso país, porque não auxiliar mais direcionadamente as pequenas e médias empresas, ou aquelas, mesmo que grandes, estão essencialmente vocacionadas para a exportação. Porquê? Porque o objetivo principal é exatamente favorecer os amigos, os grupos económicos e a finança. E não é por acaso que esse secretário de Estado, que tanto se fala agora tem a origem também num desses grandes grupos económicos. Mas eu diria que no Distrito de Braga o PS, reportando-me à nossa realidade local e distrital, vai aparecer com força nestas eleições. Como sabem, o PS lidera atualmente o Distrito de Braga porque detém 8 das 14 câmaras do nosso distrito. Nós estamos convencidos que, de uma forma realista, vamos no mínimo manter a atual situação. Eu digo no mínimo porque não quero facilitar, mas pela forma como os processos foram conduzidos em todo o distrito. E também aqui em Vizela, com a preocupação de escolher as pessoas certas, de definirem os timings adequados, de atenderem aos objetivos programáticos e às expectativas reais dos cidadãos. Eu estou convencido que no distrito o PS vai ser vitorioso. E seguramente aqui em Vizela assim vai ser. E por isso Vizela vai continuar a dar, com a liderança do nosso presidente Dinis Costa, vai continuar a dar um fortíssimo contributo para a vitória do PS. Mas vai continuar a dar, sobretudo, um contributo importante para este objetivo central, esta batalha, este desafio que cada vez mais se nos aproxima de nós e das nossas responsabilidades de cidadania, que é de criar condições, cada um de nós e a autarquia também, para que sejamos protagonistas no desafio de garantirmos um Estado social sustentável, que é o objetivo pelo que o PS se vai saber demarcar do atual governo, que, ao contrário de defender o Estado social, defende o Estado mínimo. E o PS tem como objetivo assumir perante o país este desafio, contando com o esforço e com a disponibilidade e com a experiência e com o saber e com a vontade dos seus autarcas. Vizela já foi exemplo no passado, vai seguramente ser exemplo no futuro, porque Vizela vai saber olhar para o social com um novo desafio, com uma nova ambição, com uma nova expectativa de termos a preocupação de que este é um problema de todos nós neste momento, e no dia de hoje é que já foi anunciado mais um corte nas pensões, que significa mais pobreza, mais desemprego, mais dificuldades para os portugueses. E é este grande desafio que também as autarquias vão ter que saber enfrentar. Aliás, a exemplo do que a história nos ensina, porque já no século XIX foram as autarquias locais
através das denominadas Poor Laws, que foram incumbidos de resolver os problemas das populações mais pobres, pois nós estamos num momento em que as autarquias vão ser chamadas também a resolver os problemas concretos das populações sob o ponto de vista do apoio social e também caritativo. Eu não tenho dúvidas que Vizela vai estar à altura deste desafio. Vizela vai comprometer-se com este desafio. Mas também sei que Vizela tem toda a legitimidade para exigir de quem governa, e nós esperamos que venha proximamente a ser o PS a governar o país, e Vizela também terá a legitimidade para saber exigir que se cumpra a autonomia do poder local, que se atribuam meios compatíveis às nossas autarquias para prosseguirem os seus objetivos, designadamente não os fragilizando com uma utópica, irrealista e incompreensível Lei de Finanças Locais, conforme foi recentemente também apresentada. E por isso o PS vai estar atento, vai estar disponível para saber responder a esses anseios, porque Vizela terá que saber exigir que as reformas do poder local não sejam meros arranjos de freguesia, e vai ter que exigir que o PS assuma, ao contrário de que outros fizeram com a Troika, de que o PS assuma que os municípios não são para extinguir e que não haverá nenhuma fusão nem nenhuma extinção de municípios, sendo o PS governo do país. Este também é um desafio que o PS assuma para com Vizela e para com os vizelenses, na expectativa de que no dia 29 de setembro, no dia da nossa vitória, cá estaremos todos para festejar. Um grande abraço a todos. Caro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dinis Costa, caro candidato à Presidência da Assembleia Municipal, Fernando Carvalho, caro Presidente Distrital do PS, Fernando Muniz, caros vizelenses, caros amigos, é para mim uma grande honra estar hoje aqui em Vizela. É uma grande honra estar hoje aqui em Vizela, porque sou daqueles que acompanhou o nascimento do Concelho de Vizela e sei o que significou em termos de afirmação identitária o surgimento do Concelho de Vizela e o direito que as pessoas têm em garantir e assegurar a sua autonomia na organização territorial do seu espaço físico, do seu espaço de vida, do seu espaço habitacional, do seu espaço cultural. E por isso, como há pouco afirmou o Fernando Muniz, com o Partido Socialista, este traço identitário de Vizela será um traço imperdível. O Concelho de Vizela e a cidade de Vizela são referências imutáveis, profundas, significativas da vida dos vizelenses, mas também da vida dos socialistas. E por isso, os socialistas portugueses, os socialistas de Vizela, os socialistas do Distrito de Braga, orgulham-se do trabalho que tem sido feito em Vizela, no desenvolvimento desta terra e naquilo que esta terra significa para todos nós. Para mim, muito especialmente, Vizela é uma afirmação de um direito indiscutível à autonomia e à liberdade territorial. E tem que continuar a ser. O Partido Socialista, ao nível da sua representação, as mais diversas, desde as locais, às distritais, às nacionais, assegurará esse futuro com toda a firmeza. Por isso, caros amigos, é hoje para mim um dia e um momento especial, uma grande honra estar aqui para saudar o Dinis Costa e a sua equipa, as equipas que se candidatam às autarquias de Vizela, os vizelenses, os socialistas, porque têm feito um trabalho que é um trabalho reconhecidamente consistente no desenvolvimento de Vizela. São conhecidas as dificuldades desta nossa terra, as dificuldades ao nível industrial, indústria têxtil e calçado, e ao nível do seu desenvolvimento urbano, ao nível dos problemas que hoje se colocam a todos os portugueses
porque o momento que estamos a viver hoje é um momento de grande gravidade. Portugal vive uma encruzilhada onde o atual governo, na voz dos seus próprios ministros, não tem legitimidade, não tem credibilidade, não tem confiança dos portugueses. Foi Vítor Gaspar que o disse, e isso estamos todos os dias a ver. Este governo não tem a confiança dos portugueses porque as primeiras medidas que faz ou que toma depois de empossado é ameaçar os portugueses com redução das suas pensões, redução dos seus vencimentos, criar situações aos funcionários públicos de agravo sobre a sua situação económica e deixar um horizonte que não é o melhor horizonte para nenhum de nós. E, ao mesmo tempo, é um governo cuja credibilidade está pelas ruas da amargura, poder-se-á dizer, quando é o próprio governo que nos diz, e disse-o hoje, que há um secretário de Estado que está sob investigação para saber qual é o seu futuro, uma vez que há uma situação de suspeita sobre as suas práticas anteriores em atos de governação pública, estamos conversados quanto à credibilidade da equipa do Ministério das Finanças. Este governo não é credível, não tem consistência, não dá confiança aos portugueses e perdeu a legitimidade. Vítor Gaspar disse-o, o governo está a confirmá-lo. E por isso a situação que os portugueses e todos nós estamos a viver é uma situação muito grave e muito difícil. Ao fim destes 2 anos, o que é que os portugueses têm em geral? Nós temos cerca de 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. Temos 1 milhão de portugueses no desemprego, dos quais cerca de entre 400 e 500 mil são portugueses jovens, muito qualificados, cuja esperança de realização e de emprego é muito limitada se mantiver a política que está a ser hoje praticada. Temos, ao fim destes 2 anos, o déficit público a agravar-se, a dívida pública já a atingir os 127% do produto interno bruto. Significa dívida, desemprego, déficit, pobreza e recessão económica são a herança destes 2 anos de governo. E é por isso que os socialistas dizem e continuam a afirmar que não é possível sair desta crise sem novas eleições, sem novas legitimidades, sem um salto na nossa vida coletiva que barra da direção do Estado português o governo que temos. Porque este governo que temos já mostrou, ao fim de 2 anos, que foi incapaz de cumprir qualquer das suas palavras e apenas nos conduziu a uma situação de pobreza, situação de desagregação social, de enfraquecimento das instituições democráticas e, por isso, incapacidade de, na Europa, ser uma voz forte para mostrar e dizer que Portugal precisa de outro rumo. Nós temos consciência que a austeridade e entrega a si própria se derrota a si mesmo. O rigor e o controle orçamental são necessários, mas são necessários articulados com uma política de crescimento e de emprego. E por isso o Partido Socialista tem dito que é necessário rigor orçamental, mas que são necessárias novas medidas para garantir que as pequenas e médias empresas possam ter estímulos e possa haver uma política de rendimentos e uma política de apoio às pequenas e médias empresas que seja capaz de gerar uma nova política de rendimentos, uma nova política de investimento, uma nova política de sustentabilidade da dívida pública e, sobretudo, uma nova política de emprego e crescimento. Portugal tem que ter uma voz na Europa. Nós temos consciência hoje que os problemas de Portugal não se resolvem só em Portugal. Nós temos consciência de que os problemas portugueses resolvem-se com um novo investimento ao nível bancário, uma nova harmonização fiscal,
novas condições para as empresas portuguesas, sobretudo as pequenas e médias empresas, poderem competir, e investimento e financiamento bancário às pequenas e médias empresas, o que é alcançável com uma nova política do Banco Central Europeu, com uma nova política de mutualização da dívida, com uma nova política de aproveitamento dos fundos estruturais para que haja condições de desenvolvimento. Não é possível continuarmos nesta política, que é uma política de austeridade, entrega a si própria, política de cortes, política de pobreza, política de redução, onde quem paga, e todos sabemos, os vizelenses sabem-no, todos nós que andamos um pouco por aí, conhecemos as pessoas e a vida delas e conversamos com os portugueses, sabem, os que pagam o preço mais alto são sempre nas crises, os que pagam o preço mais alto são sempre os mais desfavorecidos, os mais pobres, os que menos meios têm. Isso acontece e está a acontecer assim entre nós. E por isso nós temos necessidade de uma nova política de sustentabilidade e de uma economia social que seja capaz de renovar as condições de apoio a todos os cidadãos. Nós precisamos de incentivos fiscais para as pequenas e médias empresas. Precisamos que os fundos comunitários sejam empregues em apoio às pequenas e médias empresas. Precisamos de um banco de fomento que seja capaz de garantir liquidez para assegurar o emprego. Precisamos de um sistema fiscal que seja justo. O nosso sistema fiscal é profundamente iníquo, injusto. Não é um sistema fiscal progressivo, estável, equitativo. Os mais pobres pagam mais do que os mais ricos. O sistema não é um sistema equilibrado. Nós precisamos de um combate forte à fraude e à evasão fiscal. Nós precisamos de combater a economia subterrânea que tem um nome e um destino. A economia subterrânea em Portugal, como em toda a Europa, acoita-se nos paraísos fiscais e nos offshores. Esses fogem ao fisco com a cobertura e com a incapacidade do Estado Nacional e do Estado Europeu cumprirem a sua função reguladora. E por isso nós temos a consciência, o Partido Socialista, uma vez no poder, tem a consciência que há um conjunto muito alargado de medidas que tem que adotar. O Partido Socialista, uma vez no poder, e já agora na oposição vai fazê-lo, tem que defender uma reforma fiscal. Não é a reforma só do IRC, no sentido de favorecer aqueles que, as pequenas e médias empresas, e não as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, para lhe garantir condições de investimento. Tem que aligeirar naturalmente o IVA da restauração. É uma das nossas bandeiras, passar de 23% para 13%. Para quê? Para aumentar a oferta, aumentar o emprego, reduzir os custos da proteção social. Só por si isso cria e é suscetível de maior riqueza. Mas ao mesmo tempo, uma reforma fiscal do Partido Socialista terá que incidir igualmente sobre o IRS no sentido da equidade fiscal, no sentido dos impostos serem tendencialmente progressivos e no sentido daquilo que é uma grande bandeira dos socialistas. A bandeira dos socialistas é a redistribuição da riqueza e dos rendimentos. Quem mais rendimentos tem, quem mais rendas tem, quem mais riqueza tem, deve ter a capacidade solidária de ajudar a distribuir. Esse é um objetivo do Partido Socialista. Um objetivo outro é naturalmente o combate à corrupção, à fraude, à evasão fiscal. E nós temos consciência de que muitas das privatizações que têm sido feitas não o têm sido feito com o rigor, com a transparência, com a exigência que é devida e que tem conduzido a benefícios particulares e não benefício do Estado e daqueles que mais precisam. E por isso temos dito que no que toca às privatizações,
Somos a favor de uma privatização parcial da TAP, mas apenas para a colocar enquanto empresa de bandeira da lusofonia de Portugal, do Brasil, Angola, Moçambique, ser uma empresa que ajude a uma riqueza coletiva de todos os países de língua oficial portuguesa. Mas somos contra, claramente, a privatização das Águas de Portugal, da RTP e da Caixa Geral de Depósitos. Pensamos que isso são instrumentos fundamentais de controle estratégico da economia portuguesa e contra a qual nos bateremos de forma definitiva. Temos a ideia de que é preciso reformar o Estado. Mas a reforma do Estado que os socialistas defendem não é a reforma do Estado do corte dos 4.700 milhões de euros, sobretudo nas pensões, nos vencimentos, na proteção social e nos benefícios daqueles que mais precisam, sobretudo ao nível da sustentabilidade social. Nós pensamos que a reforma do Estado deve ser feita não para pôr em causa as funções sociais do Estado, da saúde, da educação e da proteção social, mas para racionalizar a máquina do Estado, torná-la menos burocrática, mais eficiente, mais eficaz, mais equitativa, mais ao serviço dos cidadãos e menos gigantesca naquilo que significa de desperdício público. Por isso, amigos e camaradas vizelenses, hoje é um dia grande e importante para Vizela. A equipa autárquica de Vizela